Oi, meu nome é Rafaele e hoje eu vou falar sobre a acondroplasia. A acondroplasia é um dos tipos mais comuns de nanismo. Ela é caracterizada por membros superiores e inferiores mais curtos em relação à cabeça e ao tronco. A acondroplasia vem do grego. A significa privação, condros, cartilagem, e plase significa formação, ou seja, sem formação de cartilagem. E nós vamos ver sobre isso um pouco mais à frente e o que ela interfere, o que essa etimologia quer dizer a respeito da doença. Bom, além dessas características que eu acabei de citar, tem algumas outras, como a testa proeminente, a lordose. A lordose, ela é uma curvatura excessiva para dentro. Ela fica no final da coluna, fica na lombar. Outra característica é a estatura. Nos homens, eles podem chegar a 1,31. Já as mulheres podem chegar em cerca de 1,24. A acondroplasia pode ser classificada também como uma displasia esquelética, que é a alteração na forma, tamanho e constituição dos ossos e ou das cartilagens. A acondroplasia é uma doença congênita, ou seja, já nasce com a criança. Ela é uma mutação heterozigótica no gene FGFR3. Essa sigla é do inglês, mas traduzindo para o português significa receptor 3 do fator de crescimento de fibroblastos. Ela está localizada no cromossomo 4, sendo de herança autossômica dominante, ou seja, se os pais tiverem a acondroplasia, em cada gestação a possibilidade do filho ter acondroplasia também é de 50%. Por ser uma mutação heterozigótica, o gene vai ter dois alelos, um com a mutação e um normal. Se o pai e a mãe tiverem acondroplasia e os dois contribuírem com um alelo que tem a mutação, a criança vai nascer ou não nascer, né, com uma acondroplasia homozigótica, que é uma acondroplasia extremamente grave e letal. A criança vai morrer antes de nascer ou logo após o seu nascimento. Se os pais tiverem acondroplasia e os dois contribuírem com seus alelos que estão normais sem a mutação, independente dos pais terem a acondroplasia, o filho pode nascer normal. Ainda nesse quesito hereditariedade, 80% das pessoas que têm a acondroplasia têm pais normais, ou seja, foi uma mutação nova no gene durante a formação do gameta, e não uma questão hereditária, o que é muito comum. Agora, indo um pouco mais a fundo a respeito dessa mutação, quando a proteína de FGFR3 é ativa, ocorre o crescimento de fibroblastos e diminui o crescimento de certos ossos. Cerca de 97% das pessoas que têm acondroplasia, elas possuem a mesma mutação gênica, que é a troca de glicina por arginina. E é essa troca que faz com que os fibroblastos ficam constantemente ativos. No processo de ossificação endocondral, ele é inicialmente formado de cartilagem e hialina. As células vão se aglomerar, vão se juntar e vão se diferenciar em condroblastos. Os condroblastos, eles são a matriz da cartilagem. Logo em seguida, os condroblastos fazem a divisão celular e a partir daí eles começam a ser denominados condrócitos. Os condrócitos vão começar a se dividirem intensamente e é essa divisão intensa que vai fazendo com que o osso cresça na direção longitudinal, que ele se alongue. Já com a mutação, o processo de ossificação endocondral ele é inibido, o que significa que ossos como o húmero e as falanges são afetados. O FGFR3 ele é um regulador negativo de proliferação e diferenciação dos condrócitos, e quando mutado, ele está permanentemente ativo, causando então uma deficiência no crescimento do endocondral.
Levando agora para o lado do diagnóstico, nós vamos ter alguns métodos, alguns tipos, não são tão difíceis assim, mas enfim. O primeiro deles é durante o pré-natal, mais ou menos ali em torno do terceiro trimestre da gestação, durante uma ultrassonografia, já é possível observar o encurtamento dos ossos longos. Na verdade, essa é uma das características mais marcantes, né, mais, assim, nítidas do nanismo, da acondroplasia, né. E a partir daí já é quase certeza da doença, só esperar a criança nascer e fazer ali uma avaliação clínica, enfim. Um método também seria o teste de DNA. O teste de DNA ele pode ser feito antes ou após o nascimento da criança. Ele é confirmatório em 99% dos casos, mas ele é reservado mais para quadros atípicos, que é quando uma avaliação clínica ou testes radiológicos não são o suficiente para poder dar a avaliação e confirmar a doença. Outro método para a confirmação da doença seria os testes de raio-x do esqueleto. Apesar da acondroplasia continuar sendo a displasia esquelética mais comum, ela não é a única. Então, pode acontecer de ter alguma doença muito parecida com a acondroplasia e que apenas o raio-x não consiga confirmar. Então, ela não é 100% segura, não é 100% certa, é uma opção, mas não é a melhor. Então, assim, pode ser que ela não confirme 100% a determinação da patologia. Agora eu vou falar um pouco sobre os tratamentos. Apesar da medicina ainda não dispor de nenhum tratamento para a acondroplasia, há alguns métodos bem utilizados principalmente para o aumento da estatura. Um deles é o uso de hormônios. A falta do hormônio GH no organismo pode vir a causar o nanismo e então tentam substituir ele com a somatotrofina, que é o hormônio do crescimento. E ele só vai funcionar se for durante a infância. Posteriormente, não causa muitos avanços. Outro método também bem utilizado é o alongamento ósseo ortopédico. Só que esse método, ele é digamos que bem invasivo e desconfortável, mas ele pode dar um resultado de aumento na estatura de até 30 centímetros. Um tratamento também necessário é durante a infância. Durante a infância, a criança vai precisar de um fisioterapeuta por causa do nosso sistema motor. As crianças com acondroplasia têm uma dificuldade maior de desenvolver. Então, o fisioterapeuta vai ajudar nisso e também fortalecer e alongar os músculos para poder desenvolver a marcha e outros movimentos. Posteriormente, a criança, é indicada para um fisioterapeuta com especialidade em dores na coluna, porque sente muita dor, principalmente por causa daquilo que eu falei bem no início do vídeo, que é a lordose, no finalzinho da coluna, na lombar. Então, ela vai precisar de um fisioterapeuta para isso também, e que ajude principalmente também no equilíbrio. Bom, agora o que o enfermeiro pode atuar para uma pessoa com acondroplasia, na verdade não tem muito que o enfermeiro possa fazer. Acho que o único momento ali em que o enfermeiro tem contato com uma pessoa com acondroplasia é quando nasce. Que como a acondroplasia é uma doença congênita, já nasce com a criança, crianças com doenças congênitas precisam de uma atenção maior, um cuidado maior, então ficam ali na unidade neonatal mais ou menos umas 24 horas em observação constante. Mas após a saída da maternidade, não há muito que o enfermeiro possa vir a fazer. E é isso. Nesse vídeo eu tentei passar tudo que eu pesquisei, tudo que eu aprendi a respeito. Mutação genética, características fenotípicas e todas essas outras coisas, diagnóstico, tratamento. E espero que eu tenha conseguido ensinar tudo que eu, particularmente, aprendi.